Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do CMI Podcast. Divide a bancada comigo, Cleoneide Oliveira. Ela que é uma pessoa muito conhecida e respeitada em todo o Vale do Aço, porque não é à toa, está à frente de pautas importantes que diz respeito à valorização da criança e do adolescente. É coordenadora geral da Escola Profissionalizante Tenente Oswaldo Machado, é conselheira e presidente do Conselho da Infância e também presidente do Fomente, que é a instituição que cuida de todas as outras entidades caritativas do município. É muita coisa. Seja muito bem-vindo, Cleoneide. Oi, Liz. Obrigada, né, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui falando um pouquinho do trabalho que nós fazemos, né, à frente todas essas organizações que você falou aí. É muito trabalho, realmente, mas é prazeroso. É muito bom ver o resultado desse trabalho. Cleoneide, para começar nosso bate-papo, nós vamos explicar, eu gostaria que você explicasse a diferença da escola profissionalizante para escola de música, porque ambas têm o mesmo nome e eu mesma havia feito uma confusão. Exatamente, isso acontece muito, né? O pessoal, eles acham que lá na escola profissionalizante Tenente Oswaldo Machado é a escola de música. Na realidade, as duas escolas homenagearam o Tenente Oswaldo Machado. O Tenente Oswaldo Machado, ele foi o fundador da Guarda Mirim, aqui em Patinga, em 1970. Ele estava à frente da Guarda Mirim e, depois disso, a escola passou por uma adequação, exatamente em virtude do ECA. E o ECA veio em 1990, a escola precisava fazer uma adequação, ela fez essa adequação em 2002, e se tornou uma escola profissionalizante Tenente Oswaldo Machado. Posteriormente, a prefeitura, então, também querendo homenagear o Tenente Oswaldo Machado, ela abre, então, uma escola de música Tom, que é a escola de música Tenente Oswaldo Machado. Mas nós somos instituições distintas, né? A escola de música Tom, ela funciona em cima da biblioteca, na Rua Mariana, e a Epitom, ela funciona aqui ao lado da prefeitura, na Rua Edgar Boi Rossi. Então, e na realidade, até a função delas são diferentes, né? Que a escola de música, ela visa a música, e a escola profissionalizante, ela visa a inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho. Então, são funções realmente bem distintas. Pois é, eu confundi e acredito que muita gente confundia também. Por falar em adolescente, qual é a idade que o adolescente pode pleitear em uma vaga na Epitom? Tanto para curso como para primeiro emprego? Ou as duas coisas, elas são juntinhas? São juntinhas. Nosso processo seletivo é a partir de 16 anos. Ele pode fazer a inscrição no nosso site. Ele passa por um processo seletivo. Ele é aberto a toda a comunidade, ele está aberto o ano todo, né? Então, todos os meses nós temos processo seletivo. Ele faz a inscrição, passa por etapa, ele passando no processo, ele é encaminhado para o mercado de trabalho, né? Nós temos 3 formas, na realidade, de inserção, sabe, Elise? Nós temos uma que é aberta a toda a comunidade, a partir de 16 anos, como eu acabei de falar. Nós temos também, quando a empresa, ela quer indicar um adolescente, que às vezes é filho de um funcionário, é filho de um parente, aí nós vamos obedecer à legislação, que é a partir de 14. A Lei 10.097 fala que a aprendizagem começa a partir de 14 até 24 anos. Uhum. Então, se a empresa quiser indicar, não há também impedimento para que ela indique, já que é ela mesma que está contratando. E também a Epitom tem uma parceria com a Prefeitura Municipal de Patinga para a inserção do seu público referenciado ao CRAS. Então, nós também temos essas vagas que são direcionadas aos CRAS. São os CRAS que encaminham a partir de 14 anos. E aí não há um processo seletivo, são as indicações através dos equipamentos de assistência social. Aí são de vulneráveis, no caso do CRAS? Sim, são de famílias cadastradas no CAD único, né? E que, especialmente, são famílias que estão em uma situação mais vulnerável e que muitos desses meninos, às vezes, eles nem conseguem passar, talvez, num processo seletivo. Muitos passam, né? Mas alguns que não têm essa condição, eles acabam entrando pelo processo via CRAS.
Mas isso não quer dizer que em todas as 3 seleções a pessoa precisa estar em situação vulnerável. Não. É bom que a gente deixe claro. O processo seletivo aberto hoje, lá no nosso site, ele é aberto a todos os adolescentes a partir de 16 anos, jovens que queiram ser inseridos no mercado de trabalho, independente da condição social. Independente da escola que estuda também, né? Se é particular ou pública. Se é particular ou pública, né? Nós temos meninos lá que fizeram processo seletivo de escolas particulares, escola Tiradentes. Então, assim, não há esse impedimento, não. É só acessar o site e fazer a inscrição. E uma vez que ele passa nessa inscrição, aí ele é encaminhado para onde? Então, nós temos mais de 70 empresas parceiras aqui. Nós atendemos as 4 cidades aqui da região metropolitana. Então, ele pode ser indicado para qualquer uma das empresas que tem parceria conosco, né? Nós temos parceria aí com a Fundação São Francisco, a Unileste, né? A rede da UBEC, né? Unileste, Pademã, SEC. Nós temos Criativa, nós temos São Judas Tadeu, temos várias empresas, WR, várias construtoras. Então, são muitas empresas que são parceiras nossas. E depois que esse adolescente, esse jovem adulto entra, vocês acompanham? Sim. Como que é o processo? Esse menino, a gente fala menino, né? Mas esse adolescente jovem, que ele é inserido no mercado de trabalho, a Epiton não faz só a inserção, ela faz o acompanhamento. Nós temos uma equipe de multiprofissionais que faz o acompanhamento desse adolescente durante o período em que ele está conosco lá. Então, ele tem um contrato, ele pode ser de 16 meses ou 18 meses. Durante este período, ele tem acompanhamento da assistente social, que faz acompanhamento da família. Nós temos psicólogo, que faz acompanhamento do desempenho dele dentro da empresa, para saber como que ele está se saindo dentro da empresa. E também dentro da nossa instituição, nós temos a pedagoga, que também faz acompanhamento. O acompanhamento da pedagoga, ele é também na escola onde esse adolescente está estudando. Então, ele precisa estar sendo acompanhado na escola, ele é acompanhado na empresa, ele é acompanhado dentro da nossa instituição e sua família é acompanhada. Então, todas as questões que vão surgindo no decorrer deste contrato, às vezes lá na empresa que ele começa a ficar desanimado, não querer fazer alguma coisa, a empresa nos aciona e nós, então, atuamos. Chamamos a família, chamamos ele para saber o que está acontecendo, se houve algum problema. Então, é um acompanhamento muito de perto. Então, ele não fica solto. Ele é inserido, mas ele é acompanhado durante todo o período de contrato. E ele trabalha quantas horas e quanto que recebe, Cleo? Então, ele trabalha 4 horas diárias, né? Ele fica 4 dias na semana na empresa e um dia ele está na Epiton fazendo o curso que é obrigatório. Né? O Ministério do Trabalho exige um curso que tem uma grade curricular que tem que ser cumprida. Essa grade curricular é definida pelo Ministério do Trabalho. Ele, então, ele estará trabalhando ao todo 20 horas semanais. 5 dias, 4 horas, ele recebe meio salário mínimo. E todos com carteira assinada, todos com seus encargos sociais e trabalhistas regidos pela CLT. Nossa, que maravilha, né? É uma excelente oportunidade que eles têm para mostrar serviço, né, para serem inseridos no mercado. E o bacana, E para ter a oportunidade de ter o primeiro emprego. É muito relato da dificuldade do primeiro emprego, né? Isso. E eles fazem trabalho administrativos? Administrativo. Aí o administrativo é bem abrangente, né? O administrativo pode ser recepção, né? Telefonista, pode ser na área logística, recebendo materiais, encaminhando. Então, é bem abrangente essa área, né? Então, tem vários cargos que ele pode desempenhar na função dele dentro da empresa. Para deficiente físico, existe um percentual previsto em lei que é obrigatório uma empresa acima de 100 pessoas terem contrato. Existe isso também do menor aprendiz ou é adesão? Não, existe também. É um percentual que a Lei 10.097 exige que a empresa cumpra esse percentual quando a empresa tem mais de 5 funcionários. Mas vai depender muito da atividade que a empresa desenvolve, do perfil da empresa e dos cargos que a empresa tem nela no seu RH.
Quem define esse percentual é o Ministério do Trabalho. Através do CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego, que todas as empresas são obrigadas a manter junto ao Ministério do Trabalho, através do CAGED, o próprio Ministério do Trabalho verifica as funções que a empresa tem e se essa função exige o aprendiz. Então, quem define essa cota, esse número de pessoas, de aprendizes que a empresa vai ter, é o próprio Ministério do Trabalho. Entendi. E quando esse aluno está inserido na escola, aí acompanha também as notas? Acompanha. Nós acompanhamos, essa pedagoga tem essa função, a gente pede o boletim escolar. Normalmente é início de ensino médio, né, Cleo? Normalmente primeiro, a gente... segundo ano. Primeiro, segundo ano. E aí eles são acompanhados, a gente verifica falta, porque eles estão faltando na escola. Uma das coisas que gera o desligamento é essa evasão escolar, porque para ele estar inserido no programa de aprendizagem, ele tem que estar estudando, a não ser que ele já tenha concluído o ensino médio. Mas até concluir o ensino médio, é obrigatório ele estar estudando para permanecer no programa. Se ele evadiu, desistiu lá da escola, ele é desligado também no nosso programa. Por isso que o acompanhamento da pedagoga ele é constante. Porque ela entra em contato com as pedagogas das escolas, pede boletim, questão da frequência, como que está. Comportamento. E o comportamento, tudo isso a gente avalia e, havendo a necessidade, a gente chama esse adolescente, chama essa família para uma conversa. São quantas vagas, mais ou menos? Então, hoje nós estamos com uma média de 260 adolescentes, e jovens, mas tudo depende da questão das vagas nas empresas. Sim. Então, isso pode variar muito, né? Teve época, por exemplo, época da pandemia, a gente teve uma queda brusca, gigantesca, no número de vagas, né? Porque as empresas todas pararam de trabalhar e foram demitindo. Agora nós estamos começando a reagir, o mercado está reagindo e a gente já está assim, elevando esse número. Mas não tem número fixo, depende muito da ação do Ministério Público para notificação. Quando a gente, este ano mesmo nós tivemos, no mês de junho e julho, nós tivemos uma atuação do Ministério do Trabalho aqui na nossa região, fazendo notificações. Então, ela já notifica que a empresa precisa ter o aprendiz, as empresas já ficam doidas, porque não podem pagar multa, né? Porque paga multa se não cumprir. Aí elas dão um jeitinho de contratar rápido. Né? Que bom, né? Que tem instrumento de controle. Tem. Eles fazem um controle bem rigoroso. E essa meninada fica animada em trabalhar? Nossa, é interessante, fica assim. Olha, Lisa, eu tenho um menino lá que ele estuda de manhã no ensino médio, ele trabalha à tarde lá na Epton e ele está fazendo curso técnico à noite. Eu falo assim que... Não tem tempo para nada. Não tem tempo, ainda bem que não tem, porque eles estão numa fase que eles não precisam ter tanto tempo sobrando, né? O tempo que eles têm, eles estão usando bem. Então, assim, eles são animados e o bacana disso tudo é que as empresas, elas têm percebido, porque nós estamos vivendo um momento no mercado de trabalho com muita falta de mão de obra, não é? Sim, inclusive os supermercados estão cheios de idosos trabalhando, venezuelanos, isso, pessoas de outras nacionalidades. Existe uma reclamação da falta de compromisso dos jovens. Então, o que tem acontecido e que a gente tem percebido lá? As empresas estão utilizando o programa para a formação da mão de obra. É fato que nós temos alguns jovens que acabam não se adequando exatamente porque não quer compromisso e tal. Mas o índice é muito pequeno lá para nós, sabe? A grande maioria, as empresas percebem o seguinte, eles pegam um jovem sem experiência, primeiro emprego, onde eles podem moldar esse jovem ao perfil da empresa. Com os valores. Com valores, com tudo aquilo que a empresa acredita. Uhum. Então, eles costumam ficar depois? Costuma ficar. Nós temos um alto índice de percentual de empregabilidade após. Isso é muito bom. Né? Mas essa geração também, existe estudo, né? Ela não está disposta a passar por coisas, que é uma geração que fica mais na internet, mais ligada com as notícias, passar por situações que talvez os pais tiveram que passar, às vezes, até análogas à escravidão. Exatamente. Então, também de tudo não está errado também, não, né? Porque tem que ser o mínimo. Aí você vê o Brasil, está
esse debate todo está tendo um plebiscito para o 5x2, porque se depender só de quem emprega, fica muito difícil. A pessoa chegar a não ter vida social. Quem trabalha em supermercado só tem um domingo social por mês. É pesado, né? O bom seria que se equilibrasse aí a situação do empresariado com a vida, né? Facilitando um pouco a vida também do trabalhador. Mas isso já é papo para outro podcast. E aí, quais são os cursos que tem lá, Cleo? Nós temos só o administrativo nesse momento. Nós estamos cadastrando alguns outros, mas neste momento cadastrado só mesmo administrativo. Que, como eu disse, né, ele é o mais abrangente. Aí tem noções de informática? Tem. Aí a grade curricular dele é bem interessante. Ele tem a introdução mesmo à informática. Aí nós temos direitos humanos, direito do trabalho, meio ambiente, nós temos ética, nós temos postura, temos comunicação, né? Nós temos noção de administração, nós temos matemática financeira, nós temos a área que a gente vem trabalhando bastante, né? Que é a questão das drogas, a saúde sexual, as violências, né, sexuais também. Então, assim, nós temos uma grade curricular bem extensa, são mais de 30 conteúdos, onde que eles passam por todos esses conteúdos durante o período que eles estão lá conosco. Deve ter muita partilha rica, né, em sala de aula com esses alunos. Muito. E, assim, a gente procura fazer um trabalho, não só em sala de aula, né? Às vezes a gente sai aqui no centro com eles para algum conteúdo. Por exemplo, essa semana mesmo a professora de comunicação falou, olha, eu vou sair com os meninos essa semana porque nós vamos estudar as placas das lojas. A gente vai ver como que está, né, ver a questão das logos, as questões do português mesmo, se estão bem escritas. Então, a gente leva os meninos na biblioteca, a gente tem uma parceria bacana com os de cultura, com o cinema, onde a gente também leva todos eles para lá, faz uma atividade lá em especial, tudo com conteúdo, por exemplo, o Salão do Livro, todos os anos a gente leva a turma lá para poder participar também do Salão do Livro. Acesso à cultura, né? Isso. Então, assim, o que a gente pode fazer, a gente faz trabalhando esses conteúdos de forma lúdica, né? Não só aquela coisa maçante de sala de aula. Formando também o exercício para a cidadania, né? Sim. Você já deve ter visto, várias vezes eu trouxe os meninos aqui para participar, aqui para ver reuniões aqui na Câmara, para poder ver, né, essa questão da cidadania, participar, e é o que a gente fala, que eles precisam estar atentos e precisam participar, né, porque eles são, apesar de eles não terem a obrigatoriedade de votação, né, do 16 a 18, mas precisa dessa construção, inteirar, né? Exatamente, para que eles já tomem ciência e tomem essa responsabilidade como deles, participando realmente, né, daquilo que é deles. Cleoneide, a Epton fez um diagnóstico em 2023 da realidade do jovem, da criança e do adolescente ou do adolescente do município? Isso, da criança e do adolescente. Nós fizemos. Como é que foi esse diagnóstico? Ele é uma demanda que existe por conta do Conselho da Infância? Ele é de vocês? Não, ele foi feito, na realidade, por demanda do próprio Conselho da Criança. Porque quando o Conselho da Criança precisa fazer o seu plano de ação, né, e aplicação, ele precisa ter um embasamento, né? Isso é uma exigência legal. Então, para ele ter um embasamento, ele precisa conhecer essa realidade. Não tem como ele fazer um plano de ação, por exemplo, para combater a violência sexual, se ele não tiver dados para isso. Sim. Então, faça o diagnóstico com essa intenção. Em 2023, nós fizemos, então, esse diagnóstico, fazendo esse levantamento das demandas que existem, das violações de direitos que existem aqui na nossa cidade, né? Que não são poucas. A gente precisa ressaltar isso. Nós temos muitas violações de direitos que precisam ser combatidas, né? Mas muito mesmo, sabe? Assim, um trabalho intenso do executivo, legislativo, todo mundo envolvido, no judiciário, legislativo, todo mundo envolvido para poder para que as crianças, né, possam ser realmente defendidas. Uma das violações, algumas, né, eu vou citar algumas violações que nós levantamos nesse diagnóstico, o trabalho infantil, né, a cidade de Patinga, ela vem já de um tempo,
né? Inclusive, em 2018, nós tivemos aqui um trabalho que o Ministério Público do Trabalho vieram vários aqui na cidade de Patinga, tipo assim, falar com o município mesmo, né? Que então existe caso de trabalho muito. É inacreditável, muito uma cidade trabalho infantil. E nós fizemos um diagnóstico sobre trabalho infantil. Como é que foi? Que foi também, foi em 2019, nós fizemos esse diagnóstico do trabalho infantil e que apontou todas as áreas onde nós temos trabalho infantil. Então, nós temos trabalho infantil hoje nos bares, né? Nós temos trabalho infantil hoje como babás, meninas, né, trabalhando como babás. Nós temos trabalho infantil na área rural. Em roças mesmo. Em roças mesmo, né? Meninas trabalhando em roça. Nas feiras também, né? Oficinas mecânicas, né? E lava-jato. Foram assim os que foram apontados dentro desse diagnóstico, são os locais onde nós conseguimos maior empregabilidade de criança. Ter maior empregabilidade de criança. Qual a idade média dessas crianças que estão trabalhando? De 10 anos, nós já temos crianças trabalhando. Mas é aquele perfil que ajuda os pais ou não? A grande maioria é o perfil para ajudar a família. O problema é a evasão escolar, né? Exatamente. E aí nós temos a evasão escolar a partir do 9º ano. Que o diagnóstico aponta. Sabe, tá vendo como uma coisa ligada? Liga a outra, a criança fica cansada. Fica cansada e ela acaba desistindo. Nas oficinas, principalmente os meninos, né? Eles acabam sendo inseridos em lava-jato, em oficinas, e acabam abandonando a escola. A partir do 9º ano, a gente já tem essa evasão escolar. Tanto é que o Conselho da Criança vai fazer agora, este ano, acabou de sair agora o projeto, para fazer o diagnóstico sobre a evasão escolar. Porque nós temos hoje um índice muito elevado de evasão escolar na nossa cidade. Aí esse diagnóstico é feito trabalho de formiguinha, escola por escola, isso. Matrícula por matrícula, isso. Acompanhando. Exatamente. E é a meninada que faz com a ajuda dos adultos? Não, você fala o levantamento? Não, a gente vai direto na rede, a gente vai direto nos gestores. Mas é difícil, né? Um trabalho que requer muito estudo. Não, o estudo vai ser feito, mas o levantamento de dados é feito nas escolas. Uhum. Então, as escolas vão fazer esse levantamento de dados e vão nos encaminhar para o conselho. Vocês vão fazer a contagem. E aí nós vamos fazer o estudo sobre essa situação, desses relatórios que nós vamos receber. Entendeu? É muito importante para traçar uma meta de política pública, né? Exatamente, porque essa que é a vantagem de ter o diagnóstico, porque com o diagnóstico você consegue estabelecer metas para cumprir, visando já aquelas demandas que foram levantadas. Vocês têm muito expertise já com isso, porque já fizeram também diagnóstico das realidades do idoso no município, né? Nós já realizamos 2 diagnósticos da criança, um diagnóstico do idoso, o diagnóstico do trabalho infantil, o diagnóstico da pandemia, nós fizemos, e também o diagnóstico sobre o conselho tutelar. E agora a gente vai realizar esse da evasão escolar também. É muito importante. Quais são as situações mais delicadas que envolvem criança desses diagnósticos? Então, nós temos aí a violência sexual, né, o trabalho infantil, como eu disse, a violência sexual, a gravidez precoce, né? E aí a gravidez precoce, ela tem muito a ver com a violência sexual, né? Ela tem muito a ver com a iniciação da vida das meninas, não só das meninas, dos meninos também, porque uma coisa que o diagnóstico apontou é o ano em que os meninos estão iniciando a sua vida sexual. Está cada vez mais cedo. Com 10 anos. Meu Deus do céu. Então, nós tivemos no diagnóstico apontado, já em 2016 isso já apontava, agora em 2023 volta a ficar bem assim, visível no nosso diagnóstico, essa iniciação cada vez mais cedo. E aí gera
Sem a falta de cuidado, porque é uma pessoa que mal conhece o sistema reprodutivo. Isso. E aí aí nós temos a gravidez precoce. E esse último diagnóstico, ele trouxe para nós um dado que até então não tinha aparecido, que e aí ficou em primeiro lugar, que é a saúde mental. Este era um dado que não havia sido pesquisado anteriormente, ele foi pesquisado agora nesse diagnóstico, e ele aparece como uma das primeiras violações, a necessidade de investimento na saúde mental dos nossos adolescentes e nossas crianças. Eu acho que isso está geral, mas as atribuições, além do uso excessivo de tela, né, que foi muito potencializado pela pandemia, seria a rapidez das informações. Vocês sabem por que os adolescentes, os jovens e adolescentes estão adoecendo tanto? Então, assim, eles é muita coisa, né? Pressão social, bullying. Isso, pressão social. O bullying ainda é uma realidade muito grande nas nossas escolas, que precisa ser enfrentado pela gestão. Você falou uma coisa muito certa, que é a questão das telas. Nossos meninos, adolescentes, eles estão vivenciando um momento em que tudo era para ontem. Eles querem as coisas assim muito rápidas, que na nossa época, na minha época, você tinha que ter paciência para esperar conquistar. Hoje, a geração ela não tem mais essa paciência para poder esperar. É tudo imediato, né? E isso gera ansiedade, porque nem sempre vai conseguir tudo imediatamente. Muita coisa precisa ter o tempo dele para acontecer. E eles não estão muito acostumados com isso, sabe? Nós, inclusive, lá na Epton, nós estamos fazendo agora um projeto que é exatamente sobre saúde mental. A gente percebeu que a gente precisava também trazer isso para dentro da nossa escola, né, como um projeto, e está sendo executado, exatamente para que os meninos possam perceber o tempo, né, que há tempo para tudo. E que a ansiedade, né, ela precisa ser controlada, porque isso vai levar ao adoecimento. Né, puxa para depressão, puxa para quadros psicóticos de toques, né? É uma sequência. Né? Então, eles precisam controlar a ansiedade para não chegar a esse adoecimento. Automutilação. Né? Automutilação. Nós já tivemos casos no passado, agora recente não tem notícia, mas nós tivemos já vários casos de automutilação. Tem as modinhas, né? Os desafios de internet que piora a situação. Nós temos aí os jogos, né? Que infelizmente têm influenciado bastante também e tem gerado aí nos meninos uma competição, né? Para realizar algumas coisas. Então, isso traz também a automutilação, a ansiedade, a depressão. E muitas vezes tem coisa até pior, né? É muito preocupante, Cleoneide. É muito preocupante. Nós estamos vivenciando aí uma geração que precisa de muito apoio nosso, muita orientação, sabe? Eles estão muito frágeis, chorando fácil. Eu percebi na formatura do meu filho. Sim, foi fazer a homenagem ao professor, chorou. Foi fazer a homenagem aos pais, chorou. E alunos diferentes. A minha mãe, que é uma senhora de quase 80 anos, falando, Elisa, esses meninos estão tudo com fusível queimado, está todo mundo chorando, isso não é normal, não. Eu digo, mãe, ninguém está podendo apertar muito, não. Tipo assim, nossos pais brigavam firme com a gente, e não tinha negócio de ficar filho, palavra de afeto, não, era firme. Minha mãe sempre foi uma mãe muito brava, e hoje em dia você está tendo que lidar ali. Então, até assim, às vezes você precisa falar alguma coisa, você tem que ficar medindo, né? Isso acontece lá na escola. Às vezes você precisa falar, fazer uma correção mesmo, sabe? Mas você tem que pensar na forma como vai fazer, para que o adolescente não se sinta ofendido, né? Nem se sinta ali menosprezado, diminuído, né? E que aquela fala ali é para o bem dele. Porque o nosso papel ali na Epton, e eu falo sempre com eles lá, eu falo assim, olha,
o pior papel é o meu. Por quê? Porque o meu papel aqui é chamar atenção. Além de ser gestora, né? Isso. Além de ser a gestora disso tudo, ainda tenho que chamar atenção, brigar mesmo de vez em quando, falar bravo, né? Impor algumas questões, porque é o meu papel. Porque eu preciso ensinar para eles o quê? Que lá fora é assim. Porque hoje eles estão ali adolescentes e tudo, nós estamos ensinando a trabalhar, mas na hora que eles saírem dali, eles têm que estar prontos para enfrentar o mundo lá fora. O mundo corporativo é difícil. Que é difícil. A concorrência é muito forte. Eu falo com eles, a concorrência lá é forte. E não tem espaço para se importar com o que o outro sente. Né? Exatamente. Que a empresa não quer. Ontem eu falei com uma adolescente sobre isso. Eu falei assim, olha, aqui nós estamos ensinando, mostrando que não pode. Lá fora a empresa não vai ter paciência para te ensinar isso, não. Não quer, não. É demissão. É assim. Então, você tem que já ir preparada. O momento de preparo é aqui. É lá dentro da instituição. Eles estão errando, nós estamos ensinando, mostrando como que faz, por que faz. Por quê? Porque quando ele sair dali, ele vai estar preparado para ir trabalhar lá numa outra empresa que vai ter regras que ele vai precisar cumprir, né? Na vida não é tudo que a gente quer que a gente consegue, que a gente quer que a gente faz. Com né? certeza. A gente precisa se adequar à empresa onde nós estamos trabalhando, né? Então, é isso que a gente tem mostrado para eles lá dentro, né? Que lá dentro da escola é uma escola, onde eles estão aprendendo. Mas saindo dali, eles vão partir para uma competição externa que é muito concorrida e que eles precisam estar aptos a essa concorrência. Cleoneide, o Conselho da Infância te dá também uma sensibilidade, assim, a flor da pele para lidar com todas as questões da criança, né? Sim. Porque o Conselho da Criança é o órgão que cuida dos direitos dela no município. Como é que é feito o trabalho do Conselho, né? Então, o Conselho, eu falo que eu sou suspeita de falar, né? Porque eu amo o Conselho. O Conselho, hoje, no município de Patinga, é o Conselho que mais trabalha em termos de demanda, sabe, Elisa? Porque a área da infância, da juventude, da adolescência, é a área que tem muita demanda. Demanda demais. E os conselheiros, nós somos hoje 14 conselheiros. Em 2 regionais, é isso? Não, aí nós temos o Conselho de Direitos e temos o Conselho Tutelar, que são conselhos diferentes. O Conselho do Direito é o conselho que vai trabalhar com as leis, com as normas legais, promovendo formas de proteção, seja através de leis federal ou resoluções municipais, que o Conselho pode fazer resoluções, né, para alguma demanda. E o Conselho Tutelar, ele se divide em 2 regionais. O Conselho Tutelar é que vai combater e, assim, ele que vai ser verificar o cumprimento da lei. Porque na proteção, ele vai utilizar as leis que foram feitas. Se precisar, até poder de polícia também, né? Isso, se precisar. Ele pode chamar e acionar a polícia. Né? Então, o Conselho Tutelar é que vai estar ali na garantia do direito da criança e do adolescente. Né? E o Conselho da Criança é o que vai estabelecer as normas para a proteção. Vocês trabalham bem alinhadinhos. Trabalhamos. Né? Graças a Deus, sempre a gente tem tido... com troca de dados. Isso. Porque o Conselho ele tem muita informação, que como ele é procurado ali todos os dias por várias demandas, ele tem esses relatórios, né? Quais são as maiores demandas no nosso município. Então, ele tem esses relatórios. E eles podem, através desses relatórios, encaminhar ao Conselho da Criança. Eles devem, né? Não podem, né? Eles devem encaminhar ao Conselho da Criança, dizendo assim, olha, a nossa demanda hoje é evasão escolar. Inclusive, eles que falaram, né? Que nos mostraram lá que havia uma demanda muito grande no município por causa da evasão escolar. Aí, o que o Conselho já aprovou? Já aprovou, então, um projeto para fazer o levantamento de dados dessa evasão escolar, para verificar o que nós podemos fazer. O Conselho tem orçamento, Cleoneide? Então, o Conselho, ele vive
de doação de imposto de renda, né? Imposto de renda, Então, o Conselho hoje, ele precisa dessa destinação de recurso via imposto de renda, seja ele da pessoa física, seja ele da pessoa jurídica. Né? As pessoas, elas podem fazer essa doação ao Conselho e abater do imposto de renda. Se ele fizer a declaração no mês de março, abril e maio, pode destinar 3% do seu imposto de renda para o Conselho da cidade. Né? E que é bacana, né? Porque acaba que ele pode acompanhar as atividades que estão sendo desenvolvidas no município, né? Que o recurso que ele mesmo destinou, se está sendo, né, utilizado bem. Então, é interessante, as empresas também podem fazer isso. Porque esse valor tem que custear esses diagnósticos, esses trabalhos. Exatamente, né? Exatamente. Tem que custear. E a gente vive muito na dependência desses recursos que vêm das empresas. Hoje nós temos algumas empresas que têm destinado recursos. São parceiras já. São parceiras já há alguns anos, né? A Vale do Rio Doce, a Uzi Minas, CEMIG, Copasa. São empresas que já vêm destinando para o Conselho, né? Além das pessoas físicas, né? Essas empresas têm doado o imposto de renda para fazer o financiamento desses projetos, né? Que precisam ser executados. Nossa, é muito importante, né? Porque você cuida de uma vidinha ali que às vezes está dentro da família à mercê de uma violência. Isso. E aí entra o papel das instituições, porque as instituições, elas acabam fazendo esse papel por estarem mais próximas ali da comunidade. Então, elas acabam recebendo crianças e adolescentes e evitam certas violências. Se o menino estivesse dentro de casa, eles, estando nas instituições, eles estão sendo protegidos. Então, as instituições têm um papel muito importante e elas também são financiadas com esses recursos que vêm das empresas. Então, a gente tem um processo seletivo, né, o edital direitinho, a gente observa a Lei 13.019, que é a Lei do Marco Regulatório, o Conselho faz a abertura desse chamamento público, as instituições registradas no Conselho apresentam o projeto, é aprovado e captam, então, o recurso para executar. Esses projetos, a gente tem priorizado, né, que eles trabalhem a questão da violência sexual, que eles trabalhem a questão das drogas, drogadição, que é muito alta na nossa cidade. Também a questão do trabalho infantil. São diretrizes que a gente sempre pede, né, que todos os projetos observem, porque são as maiores violações que nós temos. Então, todos os projetos que são financiados, eles têm essas diretrizes a serem observadas. E depois gera um diagnóstico para vocês trabalharem. Isso. Esse diagnóstico vocês apresentam aos poderes constituídos, sim, Ministério Público? Sim, todo diagnóstico realizado a gente encaminha para o Ministério Público, né, para a promotoria, encaminha para o Legislativo, para o Executivo. Vocês têm relação próxima, não tem, com os poderes constituídos? Temos. Graças a Deus, a gente tem uma parceria muito bacana com a promotora da Vara da Infância, com o juiz, doutor Mauro também. Então, a gente tem um trabalho muito parceiro, né? E tem que ser assim, né? Porque não adianta a imposição, né? Não adianta. Então, os conselheiros são voluntários, Cleoneide? Todos voluntários. Todos os conselheiros são voluntários. A gente não recebe Conselho da Criança, ninguém é remunerado. Só trabalho voluntário. Reúne quantas vezes por mês? Uma vez por mês, em reunião extraordinária, ordinária ou extraordinária. Depende da demanda. Depende da demanda. Mas e tem as comissões. Nós temos várias comissões. Então, essas comissões também se reúnem, igual aqui na Câmara mesmo, né? A gente tem de finanças, tem de políticas, tem de monitoramento, tem de seleção, tem de comunicação, tem de acompanhamento ao Conselho Tutelar. São várias comissões. E aí elas se reúnem, né, conforme a demanda, para levar para a Assembleia mensal as demandas que estão ali. Todo município tem Conselho da Infância? Todos têm. Tem que ter. Todos têm. Ainda bem, né? É lei, né? Então tem que ter. Mas o Executivo não envolve nisso. Essa eleição ela é feita de forma autônoma. Não, isso, é autônomo. O Conselho tem essa autonomia, né? Ele não indica, porque tem muitos conselhos que têm indicação. Ele indica porque o Conselho é paritário. Tem que ter percentual isso. Então, por exemplo, nós temos hoje 14 titulares. 7 é sociedade civil. 7 é indicação do governo, né? Mas
a relação que nós temos é bem tranquila. Acaba que as pessoas que têm assim uma sensibilidade maior com o tema sempre estão envolvidas. Exato. Eu percebo isso nas audiências públicas da Câmara. Sempre os vejo aqui quando é defesa de criança. Exatamente. E essa é uma parceria bacana que a gente tem, sabe, Elisa? Não há imposição por parte deles. Porque pode pensar assim, são 7 pessoas que são do governo, mas existe um consenso muito grande entre os conselheiros, governo e não governo, é muito tranquilo. Não... Até porque estou falando de Exato, criança. Porque nós ali estamos defendendo uma causa, criança e adolescente. E é todo mundo, né, nessa visão, sabe? Então, é uma relação bem bacana, não existe imposição, é bem tranquilo. Vocês presidiram aqui uma audiência muito bonita sobre os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precisa avançar mais? Precisa. O Estatuto é uma lei completa, né? É interessante porque, assim, o Estatuto ele tem a lei da família, a lei da criança, a lei do adolescente. Ele é a lei do governo, o que o executivo tem que fazer. Todo mundo está ali previsto. E não é só direito, né? Porque muita gente fala assim, o ECA é só para defender, né? Não, ali tem as obrigações também. E nós temos, né, que avançar muito, exatamente no conhecimento do ECA. Porque as pessoas não conhecem o Estatuto da Criança. Também tem muito julgamento errado. Tem muito julgamento. O julgamento maior é que defende o infrator. Só defende o infrator. Mas não. Nós temos alguns capítulos aqui, que só fala das penalidades. Então, assim, não é só direito, são as obrigações, estão todas previstas aqui, inclusive, até quantos anos, qual que é a pena para o crime, está tudo aqui definido, né? Então, assim, é por isso que eu falo que o maior problema é conhecer o ECA. As pessoas não conhecem o Estatuto. Então, é um desafio conhecer, é um desafio implementar todas as leis que estão aqui previstas, implementar na prática. Imagino. Mas nesses anos todos seu de conselho, você acha que o município andou? Andou muito. Assim, a gente tem, por exemplo, a escola integral. A escola integral é um avanço, né? Eu acho que está aos poucos sendo implantado, né? A gente não consegue realmente implantar tudo de uma vez, a gente compreende isso, mas é sem dúvida um avanço. Por quê? Porque a escola integral, a finalidade dela é a proteção da criança e do adolescente. Que eles estando na escola, entende-se que eles estão protegidos. Eles estão fora da rua. Estão se alimentando. Estão fazendo coisa paradidática. Exatamente. Então, assim, o ideal é que todas elas tivessem essa oportunidade de estarem na escola integral, né? Nós vamos chegar lá. Eu tenho essa esperança, sabe? De que nós vamos chegar lá e que a gente precisa ter essa paciência para essa adequação. Há muito a avançar. Por exemplo, a questão das creches, né? Existe uma lacuna de Existe vagas uma lacuna enorme. Mas nós vamos avançar. Nossa esperança, né? A gente tem conversado sobre isso, inclusive a gente teve uma reunião bem recente agora, há uns 15 dias, com a promotoria sobre esse assunto. E nós já estamos conversando isso com o município, com o executivo, porque isso precisa ser repensado. Não é fácil resolver isso. Tá? Requer muito investimento público. Muito investimento. E a forma de fazer, porque hoje, por exemplo, não tem as escolas. Nós vamos ter que construir. É muita coisa. Então, assim, a gente entende que vai demandar um tempo, né? Mas nós já estamos nesse caminho de construção de como resolver esse problema, dessa resolução. A gente já está conversando sobre isso. Né? Então, por isso que eu falo que o ECA é maravilhoso, ele tem todas as leis, mas a implementação dele, na sua totalidade, leva ainda tempo para a gente conseguir. Conseguir escola para todos, creche para todos, né? Saúde para todos, habitação para todos, esporte, cultura e lazer para todos. Então, a gente ainda tem muito a caminhar.
Imagino. Você é muito, muito positiva, né, Cleoneide? Muito sonhadora. Tem que ser, viu, Elisa? Porque eu acho que nós temos que ser positivos, nós temos que acreditar. É lógico que tem dia que você recebe alguma notícia, você fica desanimado, fala, gente, principalmente quando eu recebo lá notícias sobre abuso sexual. A gente que é mulher sofre demais com isso. E como a gente tem um projeto muito específico sobre isso, o projeto que a gente vai nas escolas, a gente faz reunião de pais, a gente vai nas igrejas, a gente fala sobre isso todos os dias, tentando disseminar esse assunto, porque quanto mais falar, mais o violador vai ficar com medo. E mais o envolvido tem coragem, né, de romper o ciclo. E aí, quando eu recebo a notícia, eu fico assim, gente, será que eu estou enxugando gelo? Meu Deus do céu. Então, desanima um pouco. Mas depois, no outro dia, não, tem que continuar falando. Mas tenho certeza que por meio do trabalho de vocês já vieram muitas denúncias. Muitas. Já tivemos muitas. Nós já tivemos situação, Elis, a gente falar do assunto com as crianças. Essa criança chegou em casa. No próprio dia lá, a criança falou que estava acontecendo com ela. E a gente acionou o responsável lá pela capacitação e tudo. E depois a gente teve notícia que a pessoa foi presa e tudo. Então, a gente tem, sim, alguns relatos, né, de situações que, depois da nossa palestra, aconteceram algumas ações. Vocês fizeram uma série também de audiências públicas conjuntas sobre a pedofilia, né? Sim, fizemos. Nós tivemos um ano que fizemos muitas audiências públicas. Inclusive em várias regionais, vários regionais, isso. Eu acompanho de perto, né? Que eu acabo trabalhando, tendo o prazer de aprender com vocês sempre. Obrigada. Cleoneide, ficou fomente para a gente perguntar, mas são tantos assuntos, como eu falei, você é uma mulher tão multifacetada, tão trabalhadora. Eu queria que você deixasse uma mensagem para encerrar esse podcast e queria te convidar a voltar para a gente conversar sobre o Fórum das Entidades. Pode ser. São assuntos distintos, né? São distintos. Olha, eu quero agradecer nessa abertura, muito bom falar do trabalho, principalmente quando você fala de algo que você ama, né? Então, assim, para mim é um prazer realmente estar aqui falando, divulgando e acreditando no trabalho que eu faço, que nós fazemos ali. Toda a minha equipe muito envolvida, sabe? E acredita naquilo que nós fazemos. Nós acreditamos que é possível, sim, fazer a diferença na vida dos adolescentes, na vida dos jovens. E é o que nós temos feito até então, buscado fazer a diferença, buscado oferecer algo a mais para que eles possam se sair bem e serem bons cidadãos no futuro. Bem, eu desejo que Deus todas as manhãs te dê renovo para lidar com essas adversidades, né? Você está à frente de um conselho tão importante, de uma instituição tão importante que lida com vulneráveis ou não, e a gente precisa de pessoas boas, semeando a paz, a igualdade, a alegria, a fraternidade entre as diferenças, entre as culturas, entre as crianças, porque essa cultura da violência tem que se acabar. Com certeza. Tem que se acabar, né? E coloco a casa à sua disposição, obrigada, a comunicação social, e quando você precisar, tiver um projeto novo, vem apresentar aqui para a gente. Beleza. A gente está trabalhando sempre com essa questão de informação pública de qualidade. Queria te pedir para você pedir aos seus alunos todos para compartilhar nosso podcast, para a gente ter um engajamento maior. Sim. E te agradecer de coração, tá? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada pela sua presença. Hoje trabalhou com a gente na técnica o Júlio César Soares, ele que faz toda a movimentação por trás da Câmara para que esse podcast apareça. Esse é mais um programa da Assessoria de Comunicação Social da Câmara de Ipatinga. Continue ligado com a gente. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau.